Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salib. Nós somos autores da obra Estratégia Adaptativa. O Estratégia Adaptativa, ele fecha uma tríade nossa, que começou lá com Gestão do Amanhã. Ele coroa essa visão de nós começamos no Gestão do Amanhã dando contexto e explorando a temática da liderança e educação. E agora faltava a última perna desse tripé, que é a estratégia. Então aqui nós desvendamos a nova estratégia para esse novo mundo, meu caro? Nos aprofundamos na questão da estratégia, E esse tripé segura qualquer empresa, Não há dúvida. A liderança certa, a estratégia certa e a cultura certa. No Estratégia Adaptativa, nós retomamos um conceito que nós trabalhamos Gestão do Amanhã. Seguindo nossa maior referência intelectual, para que eu possa prever o futuro, eu tenho que entender o passado. Os movimentos do passado, Sandro? Por que é tão importante isso? Tudo que nós fazemos, a gente sempre anda para trás para mostrar desde o início, porque você tem uma visão, por que você tem que mudar. Exatamente. Não é verdade, Sandro? Porque senão, se você não sabe a razão que você tem que mudar, você não muda. Não há dúvida. Que da Revolução Industrial até os anos 60, 70, pouca coisa mudou na estratégia corporativa, Quase nada, Agora, como metáfora, isso nos ajuda a entender uma referência fundamental. Estratégia é um campo recente do estudo organizacional. Como o Salib comentou, essa é a era dos mercados ilimitados. Nível de concorrência muito baixa, foco na eficiência operacional. Só ali para os anos 70, final dos 70, começo dos 80, o grande efeito causador da transformação da estratégia é nível de concorrência. Devido ao fato dessa concorrência ainda já ser mais alta que o passado, ainda não se assemelhava ao que era hoje. Mas foi essa estratégia que vigorou ao longo de décadas até chegar aos dias atuais. Que a estratégia sempre foi focada no concorrente, nas próprias batalhas, Então você tem estratégias de guerra. A partir do momento que a tecnologia rompeu todas essas barreiras, o cliente passou a ser o centro da atenção, que a gente chama o Customer Centricity, Esse é um ponto fundamental. Esse mundo até os anos 80, até os anos 2000, 2010, por aí, é um mundo da vantagem competitiva sustentável. O principal objetivo de qualquer estratégia era o quê? Obter uma vantagem competitiva sustentável. Porém, com a onipresença tecnológica, essa estratégia simplesmente deixou de existir. A nova estratégia tem que estar preparada para um contexto onde a vantagem competitiva não é sustentável, é transitória, e desta forma nós temos que pensar um novo modelo estratégico. É aí que entra a estratégia adaptativa. No nosso desenho, nosso framework da estratégia adaptativa, o objetivo essencial dessa estratégia é inovar. Inovação constante, como o Salib disse, que esteja acessível a todo empreendedor. Isso é uma mudança substantiva em relação ao que a gente conhece. Então, vamos lá, Salib. O que é a estratégia adaptativa? No centro, o cliente. Colocar o cliente no centro da sua jornada de criação de valor é diferente de foco no cliente. Em cima disso, você tem 3 sistemas que devem se harmonizar: agilidade, gestão baseada em dados e cultura organizacional. Esse é o desenho da nova estratégia, a estratégia adaptativa, e a partir de agora, nós vamos nos detalhar em cada um desses sistemas, começando pelo cliente. Viesse a falar foco no cliente, a gente já ouve foco no cliente há mais de 30 anos. Sim, e é importante. Só que a gente sabia que tinha vários tipos de cliente. Você tinha nichos, você tinha grupos. Agora nós estamos na época do mercado de Tem um lá que geralmente os clientes compram da empresa algo diferente do que a empresa acha que vende. No passado, como era, Salibão? Eu tinha lá 3, 4 canais, emissoras de TV, que falavam a hora que eu queria assistir o filme, o estilo que eu desejava assistir, o título que eu desejava assistir e como eu ia assistir. Ah, mas hoje eu quero assistir um romance. Não, hoje é dia de você assistir um suspense, não é? O que fez a Netflix, usando a tecnologia como canal? Ela criou uma plataforma digital onde você pode assistir o filme que você desejar, quando desejar, onde desejar e como desejar. Eu quero assistir no ponto de ônibus no celular. Você pode. Eu quero assistir em casa. Você pode. A estratégia adaptativa, ele foi lançado justamente no período da pandemia. E a pandemia, os resultados advindos da pandemia, nos mostraram algo que nós estamos falando há muito tempo e se evidenciaram, como a agilidade é fundamental para qualquer organização, Salib? Com a tecnologia, Salib, tem uma nova perspectiva para a agilidade, Porque, vamos voltar a um conceito que nós trouxemos aqui nesse mesmo conteúdo, um mundo muito estável, planejamentos de longo prazo. O planejamento de longo prazo, na realidade, ele é uma evidência de um contexto onde as coisas mudavam muito pouco e não era tão necessário ser tão ágil como atualmente. Não era tão necessário porque o mundo, aquilo que você traz, isso está no contexto da transformação. Com a pandemia, algumas organizações colocaram projetos em prática. Nós citamos o do Magalu. A Magalu colocou em prática um projeto que tinha lá coisas a serem melhoradas, a plataforma para o mercado B2B, para o mercado de pequenos empreendedores. A Magazine Luiza colocou no mercado um projeto que, segundo o próprio CEO, levaria tradicionalmente
normalmente anos, 1 ano e meio, 2, colocou em 2 meses. Esse é um artefato dessa nova economia, né, Salib? Você colocou um elemento fundamental quando a gente fala de agilidade, que é recente, né, Salibão, no mundo empresarial, que são os métodos ágeis. Uma das formas de você obter mais agilidade na sua empresa é justamente você revendo, aliás, é fundamental rever seus processos. Não adianta implantar só um Scrum, um Squad, qualquer método, se não houver uma visão sistêmica que faça com que o sistema organizacional seja mais ágil, né, meu cara? Você não consegue fazer uma mudança só mexendo num tema, você tem que mexer em todos. Aliás, é fundamental essa visão que você traz, porque o modelo da estratégia adaptativa, esses building blocks, eles são integrados. Não adianta você só ter uma empresa orientada ao cliente se você não tiver agilidade. Fazendo uma metáfora, uma analogia com um automóvel, você tem um automóvel veloz, sem direção, não funciona. Por isso que a integração desse sistema de agilidade tem que estar totalmente relacionada à gestão baseada em dados. Porque, Sandro, você imagina, não tem empresa mais alinhada no mundo que a Amazon. Juro por Deus, olha, tudo que nós estudamos hoje, podemos afirmar isso, né, Sandro? É um relógio. É um relógio, é um negócio inacreditável. Mas a maneira que eles contratam também é toda baseada em dados, né? Não tem achismo, não tem o amigo, não tem alguém recomendou, não tem esse cara que é primo de não sei quem. Não, ele é contratado baseado nos sistemas de dados. Tomadas de decisões. Hoje a gente desperdício, a gente vive no mundo da precisão. Quem não for preciso hoje se perde, né? Uma gestão baseada em dados contribui para uma tomada de decisões mais assertiva, mais rápida. Por isso que a agilidade e gestão de dados está juntinho. E aí você tem inclusive um espaço menor para políticas internas. Porque você tem o dado. Contra o dado ninguém pode brigar. A gestão de dados no marketing, por exemplo, é uma questão que não dá mais para desassociar nessa linha. Não tem como. O mundo está ficando cada vez mais eficiente. O mundo ficou cruel para quem não sabe usar essas ferramentas. Quem sabe se dá muito bem. Quem não sabe é engolido. Mas aí que vem o nosso outro building block, o nosso outro bloco de conteúdo. Se não mudar, sistema de pensamentos, nada muda. Não adianta você ter todos os sistemas mais modernos para gerenciar dados, um RP moderno, CRM moderno, ter todos os métodos de gestão se você não tiver uma cultura organizacional alinhada a esse novo mundo. Salibão, cultura é o que norteia todo esse pensamento estratégico da estratégia adaptativa, né, amigo? Como sempre disse o nosso mestre Peter Drucker, a cultura como a estratégia no café da manhã. Através de uma cultura correta, você consegue se mexer, você consegue se alinhar rapidamente. E quem não adaptar a cultura para esse mundo que nós vivemos, focado absurdamente no cliente, está perdido. Vamos contextualizar o que é o motor 1 e 2 de crescimento. Pois é, motor 1 é o dia a dia, aquilo que você faz no dia a dia, eficiência operacional. Eficiência operacional, seus produtos, sua venda, funcionários, gestão de pessoas, gestão de lucratividade, resultados. E agora, o motor 2, que é a inovação, crescimento, futuro, ele não convive muito bem no mesmo ambiente físico que o motor 1, né? Pedimos licença para o nosso querido Peter Drucker e cunhamos o termo: a rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Então, a lógica é que num ambiente de transformações como o atual, onde a inovação é imperativo estratégico, você tem que ter os dois motores de crescimento do seu negócio, o motor 1 presente e o motor 2 futuro. E como o Salib comentou, esses dois motores, eles não podem ficar tão próximos. Mas o grande lance, né, Salib, ele não pode ficar tão distante, como o Marcelo comenta, senão você não instila, não influencia a sua cultura. Foi o né? que aconteceu com a Xerox, né? Nos Sim, anos 80, o Palo Alto, claro, bem lembrado. A Xerox tinha tanto sucesso com as copiadoras que criou o motor 2 que não tinha conexão com o motor 1. Totalmente distante. Só que botou um monte de gente, caras cientistas brilhantes. Meu, nesse laboratório, eles criaram a interface gráfica, a internet, o mouse, e a Xerox não se deu conta. Quem se deu conta foi um garoto de 24 anos, Steve Jobs, e levou tudo para a Apple, né? Essa visão que antes, por exemplo, a Xerox tinha lá um bando de engenheiros tal distantes, não pode ser dessa forma hoje. Hoje a inovação tem que estar do seu lado, tem que estar acessível, uma empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte. Por isso que tem que transformar o sistema de pensamentos, tem que transformar a cultura. E Salib, vamos finalizar o nosso vídeo como a gente abre o nosso livro, falando sobre os pontos de inflexão. Porque eles justificam toda a transformação que a gente tem que ter na estratégia, né, Salib? Com certeza, né? Cada vez mais nós temos os pontos de inflexão estratégicos, que foi um termo usado pelo Andy Grove, né? Escreveu um livro maravilhoso. Todo e toda gerente, manager, diretor, presidente, empresária, deveriam ler, né? Only the paranoid survive. Somente os paranoicos sobrevivem, né? Porque a paranoia... Quietude, né? A paranoia, né? Eu sou paranoico, você sabe disso, né?
Mas não recomendo. Eu recomendo que vocês sejam inquietos e não paranoicos, né? Inquieto. Porque o paranoico ele leva pro sono, pras férias, né? Inquieto tá bom. Inquieto Só os tá bom. inquietos O sobrevivem. que nós estamos vivendo hoje não é só um Covid, é um ponto de inflexão estratégico. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então, se você não tem uma estratégia que se adapta Adaptável. rapidamente, né, para que você consiga mexer todo, cultura, agilidade, estratégia, tecnologia, cliente, você vai ser engolido por esse mundo. Veja, o fato fundamental é que cada vez mais teremos pontos de inflexão no nosso mundo e o vencedor será aquele que se adaptar melhor ao meio. A organização com maior capacidade adaptativa. Né? Bem-vindo, bem-vinda à era da estratégia adaptativa.